3 autores que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig von Mises, Murray Hoffman e Santo Agostinho. Demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses 3 autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem e do Criador na história universal. Esses são 3 autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo, e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. Inclusive, como é que Croce perde tanto o seu impacto? Porque a gente conhece o Croce hoje, né, no Brasil, pelo menos, pelas suas pela rivalidade de Gramsci com Croce, nunca ao contrário. Perfeito. Né? Porque Croce não ligava pro Gramsci. Mas ele era uma figura tida como o sacrossanto. Perfeito. Da intelectualidade italiana. Talvez e ele era um liberal. Classicamente, sim. Mas você tem que entender que talvez essa imagem que a gente tem do Croce seja uma retrospectiva que estamos fazendo, que talvez ele não era tão famoso ou relevante assim naquela época. Ele era um expoente, mas ele não tinha essa figura gigantesca que ele tem hoje para nós. Ele vem a tomar isso principalmente pela sua postura depois da guerra. Mas na época ele era tido como um intelectual de ponta, mas Gentili também o era. Certo? E grande parte do motivo do porquê Croce, por um certo período, ele é muito esquecido, é porque ele meio que ele perde o embate contra o fascismo. Ele está nos intelectuais que assinam lá o manifesto dos intelectuais antifascistas. Mas eles perdem. Certo? O regime se consolida. A ditadura se consolida. Gentili vira o expoente máximo. O inimigo do Croce vira o expoente máximo do regime que ele tentou derrubar. Então, por um tempo, parece que Croce foi o perdedor da história. Foi um Trotsky da vida. Certo? Ele só se vindica depois. Você vê que inferno. Os antifascistas foram de Benedetto Croce para as feministas da Paulista. Isso é impressionante, de fato. Olha, os teóricos do fascismo no Brasil foram de Konder para Márcia Tiburi, que já não é muita coisa. Mas o fato é que o fascismo ele teve intelectuais tão competentes, tão famosos e tão inteligentes quanto os intelectuais do leninismo, do maoísmo, do nazismo, do stalinismo, certo? O fascismo não é uma exceção. Ele não foi um culto irracional, um culto à força, um culto à violência sem inteligência. Isso, na verdade, é você cair num tipo de caricatura que era feita pelos antifascistas e que ajudou a ascensão de Mussolini. Porque eles subestimaram. Eles subestimaram a capacidade do regime se consolidar e criar uma ideologia, como de fato foi muito além do que eles imaginavam. E as pessoas continuam tendo essa imagem errada, depois de tudo que aconteceu. É uma certa incapacidade de você sequer entender o inimigo que você propõe a combater. E o que é o idealismo filosófico de Gentili? Não sei se tu é fã de idealismo ou não, mas... Cara, eu acho o idealismo a doença infantil do realismo. Também acho. Vou poupar a audiência de fazer grandes exposições idealistas aqui, mas o fato são as influências. Hegel, Georg Fichte e Karl Marx. Sim, Marx foi uma influência considerável para o Gentili criar a sua filosofia pessoal chamada atualismo, que vai ser um dos pilares do fascismo por algum tempo nos anos 30. Tá? O próprio Gentili reconhece isso no seu livro de 1936 chamado La Philosophie de Marx, que ele publica pela uma editora fascista, no qual ele relata no prefácio que Marx o jovem Marx é uma influência muito grande no seu pensamento. Os censores fascistas olham aquilo e publicam de qualquer forma. Certo? Por que isso é uma influência? O Gentili acreditava de que a realidade não existe a não ser dos atos mentais da nossa mente e tal. Isso significa que a nossa vida ela é ética, ela é atuação. E ela se conclui num ato constitutivo de nós com a nossa comunidade. Assim como nós construímos a nossa comunidade, ela também nos constrói. É uma dialética nesse sentido. Então ele fala, o que torna os indivíduos seres racionais e pensantes, Miorim? Você fala português. Eu falo português. Vocês falam português. Ninguém tem uma língua privada, né?
Então nós somos debitores de um certo arcabouço histórico muito maior do que nós, que temos que apreender para nos tornarmos racionais. Ou seja, há algo histórico ligado a uma certa tradição nacional que nos torna o que nós somos indivíduos. Então não existe o indivíduo atomizado do liberalismo. Ele fala, existe o indivíduo social e político da comunidade. É a comunidade e tudo que nós aprendemos com ela que nos torna um ente histórico e político em algum momento do arco histórico, certo? Logo ele fala, quem é o ente que representa a força e mantém essa comunidade? O Estado. O Estado. Então ele fala, se a língua e a cultura nacional vive dentro de nós temos que possuí-la para nos expressarmos, o Estado é a mesma coisa. O Estado existe dentro de nós como uma potencialidade para nos tornarmos sequer indivíduos racionais e sociais. Então ele fala, se o Estado existe entre nós é porque nós também existimos assim para o Estado. Então o Estado, ele é a nossa vontade. E vice-versa. Não existe uma vontade do Miorim, uma vontade do João, no fim do dia. Existe a vontade da coletividade encarnada no Estado. Nada fora do Estado, nada contra o Estado, tudo dentro do Estado. Atribuída a Mussolini, o oriunda da filosofia de Gentile. Certo? É por isso que ela é totalitária. Ela nega a concretude do indivíduo e sua vontade e a submerge. E ela é democrática, porque esse todo é o todo de todos. De todos, tá entendendo? E você não precisa de um voto para ser representado. Você faz parte da comunidade, se sacrifica e trabalha numa corporação lá, você já está sendo representado. Você e o Dutti estão numa ligação histórica e espiritual da comunidade, não só para uma missão histórica. E é interessante como ele... O meio que ele usa para isso, né? O meio que ele usa são as corporações, né? As corporações seriam a entidade Perfeito. Que unificaria os interesses, né? Porque isso, muitos dos fascistas tinham um certo ponto de vista marxista em várias coisas. Como é que eu falei que eles querem garantir a fase de produção do capitalismo, né? Eles também tinham a ideia de que se a economia fosse deixada às livres forças do mercado, que nem no século XIX, eles achavam que a luta de classes era algo iminente. Eles tinham uma visão marxista dessa coisa. Então eu falo, como é que vamos impedir a luta de classes e solidificar os interesses dos indivíduos numa grande estrutura unificada em espírito e em vontade? Aí que entra as corporações. E corporação é corporação de sindicatos, não é corporação Apple, Google, Amazon, né? A classe trabalhadora vai ter um assento decisório nas grandes empresas que vai ser, né, arbitradas pelo Estado, a justiça trabalhista. A função social da propriedade surge na legislação mundial com grande peso na Itália fascista para regular patrões e empregados numa justiça social que une os interesses dele para a nação. E a China? A China é fascista, Miorim? Essa é a pergunta que você quer fazer, então. Pô, cara, eu quero. Sabe que eu abro as caixinhas do meu Instagram, felizmente, há muitas perguntas, mas a que mais se repete são duas. Nazismo é de esquerda, ou fascismo é de esquerda, ou se a China é fascista? Então responde, primeiro a China é fascista, depois responde nazismo esquerda e direita. Assim, eu não gosto de chamar a China de fascista atualmente, porque o rótulo em si eu acho anacrônico. Tá? Porque eu não acho que o fascismo ele não foi só uma prática econômica. Ele foi uma prática econômica para um fim ideológico imperialista específico com sua filosofia do Gentile, aquilo tudo. Sim. Porém, se há uma similaridade de pegar um sentido anacrônico, a China realmente se parece na sua prática política com o fascismo. Você tem empresas estatais e comissários de preço e produção dentro de empresas privadas também. Sim. Existe um puxadinho do sindicato do Partido Comunista Chinês em cada grande empresa para garantir que a produção e os fins sociais do regime sejam cumpridos. 3 autores que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig von Mises, Murray Hoffman e Santo Agostinho. Demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses 3 autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem
homem e do criador na história universal. Esses são 3 autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. Uma coisa que eu gostei muito do A Place in the Sun é que o James Gregor fala que ele se parece muito com o regime fascista em menos com a doutrina fascista. Mas é exatamente isso é o ponto. Porque, de certa forma, a China estava numa posição similar à Itália em 1970 para 80. Eles estavam numa economia atrasada, não existia um parque industrial capitalista desenvolvido, e eles tinham que acelerar esse desenvolvimento para chegar no patamar dos seus concorrentes externos. Eu vou discordar completamente. Tá bom. A Itália estava muito melhor. A China estava num estado de miséria humana que a Itália nunca chegou. Não, também. O Mao Tse Tung deixou um legado maldito ali, convenhamos, tá? Mas eu queria dizer no sentido de um... Não, mas concordo que, tipo, o que há de intelectualidade na Itália, em um movimento intelectual autêntico, isso não há na China. Não. Porque um povo com tamanho sofrimento não é um povo que delibera. Que pode pensar uma solução pra fora, pensar uma terceira Roma, como foi o caso da Itália. De fato, o Partido Comunista, por ter chegado em 49 no poder, eles conseguiram, de certa forma, monopolizar a vida intelectual na China de um modo que não deixou abertura para incursões criativas e ideológicas. As 4 velhas ideias, né? Isso. Você deve se desfazer dos costumes, da religião. E até mesmo de escritos antigos. E também há um fenômeno da história chinesa muito peculiar, que é o confucionismo. Que é aquela ideia de que você deve obediência ao bem público, à lei pública, ao Estado, por uma virtude moral por si mesma, certo? Ao mesmo tempo que há a influência do taoísmo, do Lao Tse, que também indica um tipo de rebelião contra o Estado. Sim. Então há um espírito anárquico na China e um espírito obediência estatal à China que sempre foi o seu yin e yang, né? A China comunista, ela conseguiu instrumentalizar muito bem o confucionismo. Certo? E eles tentam reprimir cada vez mais essa herança anárquica do taoísmo, certo? Mas, de fato, os discursos intrapartidários na China, eles não replicam a riqueza ideológica que foi no movimento fascista, por exemplo. É por isso que a prática de um Estado controlar sua economia com empresas privadas por dentro, através de instrumentos políticos do Estado, é muito similar, certo? E aqui eu vou dar uma tese minha sobre a China, que eu quero a sua opinião. A teoria marxista clássica, lembremos, ela fala que a burguesia encabeça um processo histórico, a classe burguesa cria um modo de produção novo na Revolução Industrial, que é o capitalismo industrial, que ele se expande mundialmente, e que essa contradição desse sistema vai ser herdada pela classe proletária numa revolução, certo? Sim. Agora, tanto que o terceiro livro do Marx é justamente falando... Certo. O terceiro livro Capital é justamente falando sobre como... os processos que nós analisamos no primeiro e segundo livro vão ser internacionalizados. Perfeito. E essa contradição vai dar uma revolução mundial, certo? Isso. Pense a China agora. Se eles estão seguindo uma blueprint marxista, não é a classe burguesa que está criando o parque de produção capitalista, é uma história capitalista. Porque os comunistas destruíram a sua incipiente classe burguesa e depois tiveram que se encarregar eles mesmos de fazer o histórico processo de produção da base produtiva capitalista. Sim. Como é que na teoria marxista histórica você tem um salto qualitativo das contradições geradas pela burguesia herdadas pelo proletariado, se esse processo foi destruído na China e engendrado pelo próprio Partido Comunista? Como vai ser o salto qualitativo que deveria ser dado pela classe proletária se foi o próprio partido que criou? Eu tenho a resposta oficial deles. Vale? A inovação. Tecnológica. Eu acho que é uma grande aposta na IA sobre isso também. Isso. Sim. Eles genuinamente acreditam que são as inovações tecnológicas que trarão... Assim, é o materialismo no sentido mais clássico. Inclusive uma chave que as pessoas abandonaram um pouco, né? Que é a chave de que o que o Marx estava dizendo era literal. Ou seja, que lá na ideologia, na crítica da ideologia alemã, de fato, o que estava movimentando as pessoas era a mudança para a máquina a vapor. Eles realmente aderiram a essa visão impessoal. Perfeito, mas a questão é,
No marxismo clássico, essas mudanças gerariam um salto qualitativo que é uma ruptura política. Sim. Um Estado que seria herdado de uma classe para outra. Isso. Que tipo de classe vai herdar a ruptura política do processo histórico qualitativo num Estado comunista? O mundo. O mundo. Isso seria o internacional. Para eles, a burguesia do mundo luta contra o proletariado chinês. Exatamente como os fascistas falavam. O centro da plutocracia internacional luta contra a nação proletária italiana. Exatamente. Isso é porque o Antônio Messina, ele escreveu um livro, ele foi para a Zâmbia e para vários países da África, e o discurso fascista similar na China predomina em certos movimentos anticoloniais africanos na mesmo tipo de dicotomia. Não é interessante como o espírito da nação proletária fascista do Corradini e do Rocco foi herdada, mesmo inconscientemente, pelo resto da periferia do mundo, que os comunistas também defendem? Sim.